Vivemos cada vez mais num mundo onde o egoísmo está tomando conta, sabe, de muitos corações, onde a frieza está dominando, né? Onde o amor está realmente se esfriando. E atitudes tão simples, mas tão generosas, tão cheias de amor e de afeto, estão cada vez mais escassas, como, por exemplo, dentro dos ônibus, em que as pessoas facilmente se levantavam para dar lugar para idosos, para gestantes, para pessoas portadoras de alguma necessidade especial. E isso é muito raro de se ver, nós vemos pessoas fazendo isso, mas isso está sendo muito raro, né? Enfim, coisas simples, valores simples, mas muito bondosos estão sendo deixados de lado, né? Valores estão sendo deixados de lado. E é cada vez mais importante nós falarmos sobre valores, nós falarmos sobre amor, nós falarmos sobre empatia. E o que é empatia? É a capacidade de sentir o que a outra pessoa está sentindo, de compreender a outra pessoa. Enfim, é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E quando a gente vive no Evangelho, né, a gente segue a Cristo, nós somos discípulos de Cristo, pequenos Cristos, nós precisamos imitar o nosso Mestre. E Jesus, ele sempre amou pessoas, se importou com pessoas, ouvia pessoas, se compadecia de pessoas e se entregou a sua vida por pessoas, por mim, por você, por toda a humanidade. Né? Pessoas que não mereciam, pessoas recheadas, né? Pessoas cobertas pelo pecado, e ele perfeito se entregou. Então Jesus é o nosso modelo. Jesus sempre demonstrou empatia e nós precisamos seguir o nosso mestre. Como ter mais empatia ou como ser uma pessoa empática? Em Mateus 7,12 diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. Eu vou repetir. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Então, é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui. Faça pelas pessoas o que você gostaria que fizessem por você. Então, demonstre algo pelas pessoas, tenha uma atitude com as pessoas que você gostaria que tivessem com você. Será que tal atitude que você ou que eu, né, demonstrou, teve com alguém, será que essa mesma atitude nós iríamos gostar que alguém tivesse conosco? Então, esse é o primeiro ponto. Fazer com os outros o que nós gostaríamos que fizessem conosco. Segundo ponto, escute as pessoas. Não é escutar, tô escutando, não. É escutar de fato. Escute as pessoas. E demonstre nesse escutar que você se importa com elas. Muitas das vezes as pessoas não precisam de conselhos, não precisam de coisas. Elas só precisam de alguém que as ouçam. Você já conheceu alguém que estava passando por algum momento difícil e essa pessoa chegou diante de você muito desesperada e você parou diante dessa pessoa e essa pessoa começou a falar, né, tudo aquilo que estava machucando ela e falou, chorou, e isso e aquilo, e você só ficou ali escutando. E quando aquele momento passou, a pessoa falou tudo que quis falar, chorou, desabafou, a pessoa vira pra você e fala muito obrigado, mas tipo, você fala, pensa, né? Muito obrigado de por quê? De quê? Se eu só fiquei aqui parado ouvindo e não falei nada. Então, e é justamente isso que as pessoas precisam. De alguém que as ouçam, sabe? De alguém que realmente se importe nesse sentido, de parar, de doar um pouco do seu tempo para alguém, para ouvir essa pessoa, para ouvir a inquietação dessa pessoa, para ouvir aquilo que essa pessoa tem a dizer. Então, assim, escute de fato alguém. Na Bíblia nós temos um exemplo claro disso em Jó 2, do 11 a 13, que diz assim, ó:
Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz o temanita, Bildade o zuita e Zofar o namatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Então eles combinaram para ir lá, estar junto, estar perto, para consolar. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra. Olha, sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, ninguém dizia nada, só estava ali junto, só estava ali perto, só estava ali junto demonstrando que se importa, demonstrando que a dor dele, né, era deles também, pois viam que a dor era muito grande, eles viam que a dor era muito grande, então eles estavam ali nem que seja para ficar parado junto com ele, estavam ali para chorar junto, estavam ali para demonstrar, ei, mesmo sem palavras, demonstrar, ei, eu estou aqui, conta comigo, sabe? Às vezes, não são as palavras que dizem alguma coisa, as nossas atitudes dizem. Então, o fato de estar ali, né, tá dizendo nada, mas o fato de estar ali, a pessoa demonstra que se importa. Então, seja presente na vida de alguém, esteja presente, escute essa pessoa, porque às vezes tudo que a pessoa precisa é de alguém que a escute, alguém que realmente a escute. Dê conselhos, dê, mas só dê conselhos se for solicitado. Como eu disse antes, às vezes a pessoa só precisa de alguém que a escute. Não é alguém que fala, faz isso, faz aquilo outro. Mas aconteceu isso porque você fez aquilo. Mas aconteceu isso aqui porque você não tomou tal atitude. Gente, isso não ajuda quem está passando um problema. Não vai ajudar. Então, se a pessoa pedir um conselho, esteja pronto sim a dar esse conselho. Mas se ela não está pedindo, não fica tentando achar culpados, não fica tentando mostrar, não, mas se você tivesse feito de outro jeito, isso não teria acontecido. Não. Esse não é o momento, sabe? Essa não é a hora. Existe um momento para tudo, existe uma hora para tudo. Tem horas que a gente tem que falar uma coisa, tem horas que a gente tem que falar uma outra coisa, sabe? Então a gente tem que discernir os momentos que a gente está vivendo para não falar uma coisa numa hora que não deve. E aí piorar toda a situação, sabe? Piorar tudo. Então, discernir um momento, a hora de falar alguma coisa e a hora de só ouvir alguma coisa, sabe? Um outro ponto importante é sorrir, se for necessário, e chorar, se for necessário também, sabe? Saber o momento de sorrir junto, saber o momento de se entristecer junto e saber o momento de chorar junto. E aqui em Romanos 12, 15 diz assim, Romanos 12, versículo 15 diz assim, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Não tá dizendo assim, se alegre só se você estiver vivendo o mesmo momento da pessoa e você vai ter alegria aí para poder se alegrar. Ou então só chore se você estiver passando também o mesmo momento, você está triste também. Não tá dizendo isso. Tá dizendo alegrai-vos com os que se alegram. Você pode estar triste com as suas situações, mas se a pessoa tá alegre, se alegre com essa pessoa, sabe? Seja generoso. Se alegre com essa pessoa, fique feliz pela felicidade do outro. Então se alegre com os que se alegram. E você pode estar bem, mas o teu irmão está passando algo, né? Como aconteceu com os amigos de Jó, quem estava passando uma situação difícil era Jó. E aí eles foram chorar com ele. Então é isso aí, chorar com os que choram. E a gente não precisa, a gente não precisa passar pela mesma situação da pessoa para só então entender a dor daquela pessoa. Não. Sabe? Não. A gente precisa aprender a compreender o outro, a entender o outro, a ver que nós somos corpo de Cristo. Então, se uma parte do corpo está sofrendo, o corpo todo está sofrendo, né? Se uma parte está sentindo dor, né? Se aqui está sentindo dor nessa parte,
todo o corpo vai sentir junto, entendeu? Então é isso aí, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Gente, um ponto muito importante nessa questão do sorrir é que o sorriso, gente, isso é muito verdade. E se você concorda comigo, deixa aqui nos comentários. O sorriso, sorrir para alguém, assim como escutar alguém, sorrir para alguém, pode mudar o dia daquela pessoa, pode contagiar aquela pessoa, pode abençoar alguém. Ah, sorrir, Renata, uma coisa tão, aparentemente tão insignificante, gente, não é. Sorrir para alguém pode mudar o dia daquela pessoa. Você já pensou sobre isso? Um outro ponto, eu já não tô frisando aqui qual é o primeiro, segundo, terceiro, porque eu me perdi, eu não fui, tô sendo sincera, eu não fui marcando o que eu falei, então eu não sei mais em que ponto eu estou nesse sentido de primeiro, segundo, terceiro. É nisso que eu tô dizendo, tá, gente? Então eu não vou mais dizer primeiro, segundo. Um outro ponto, né? Ajude as pessoas. Uma pessoa que ajuda o outro é uma pessoa empática. Então procure ajudar. Se você tem condições de ajudar alguém, você sabe que aquela pessoa está precisando da sua ajuda, seja ajuda financeira, seja no que for, sabe? Seja generoso. Às vezes a pessoa está precisando, você sabe que a pessoa está precisando, e a pessoa é muito correta, né? E a pessoa está precisando de um trabalho, e a pessoa, e no seu trabalho surgiu uma vaga, e você sabe que aquela pessoa preenche os requisitos do seu trabalho, você sabe que aquela pessoa é uma pessoa boa de se indicar, né? Uma pessoa que é correta. Por que não indicar? Sabe, eu já conheci várias pessoas que às vezes querem que a gente indique essa pessoa no trabalho, mas quando ela tá bem num trabalho, ela não indica ninguém. Peraí, ajude o outro, faça pelo outro, vamos dizer o que a gente falou no início, faça pelo outro que você gostaria que fizessem por você. Tem uma vaga lá, você sabe que a pessoa preenche os requisitos, a pessoa tá precisando daquilo ali, indica, sabe? Ajuda. A pessoa está precisando de um alimento, precisando de alguma coisa na sua casa, financeiramente falando. Você sabe disso, eu sei disso, você pode ajudar, eu posso ajudar. Vamos ajudar, isso é empatia. Ajude. Ajude essa pessoa, faça algo por alguém. Nem que, mas eu não posso ajudar muito, Renata. Eu não posso ajudar muito, mas quem disse que precisa ser muito? Sabe, faça o pouco que você pode fazer. A pessoa está precisando de alimento, mas eu só tenho um pouco de arroz e um pouco de feijão e meio quilo de carne para dar, eu não tenho mais nada. Dá o que você pode, ajuda do jeito que você consegue, do jeito que dá para você, sabe? Não é a gente também fazer o que a gente não pode, o que a gente não tem condições, é fazer o que a gente pode e o melhor que a gente puder fazer. E isso é uma atitude de empatia. Nisso a gente está demonstrando empatia. Renata, mas eu não sei ser empático. Tenta, sabe? Começa a partir de hoje treinar isso. Comece a partir de hoje, porque como eu disse antes, eu disse em algum momento aí, Jesus demonstrava empatia pelas pessoas, ele se importava, ele ajudava, ele ouvia, ele estendia a mão, enfim. Então a gente precisa imitá-lo, sabe? A gente precisa imitar o nosso mestre, né? Seja gentil. Todo mundo certamente já ouviu isso, ó. Gentileza gera gentileza. Então, seja gentil, é o outro ponto que eu quero destacar para que você tenha mais empatia. Vou repetir, seja gentil, tenha atitudes de gentileza. Demonstre que você se importa com aquela pessoa. Demonstre isso com as suas atitudes. Pergunte se ela realmente está bem. Não perguntar se está bem por educação. Doida que a pessoa fale, tô bem e vai embora e acabou. Não. Pergunte, você está bem? E queira ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Né? Então, se importe com as coisas que são importantes para alguém, para uma pessoa. Se importe, pergunte, compreenda, né? Tente compreender, pelo menos. Um outro ponto que eu quero destacar aqui é encoraje.
alguém. Seja aquela pessoa que vai encorajar a outra a se aproximar mais de Deus, encorajar a outras pessoas a serem pessoas melhores, encorajar as pessoas a realizar os seus sonhos. Enfim, seja alguém que encoraje as pessoas. Agora eu quero deixar aqui um exemplo de alguém na Bíblia que não demonstrou empatia, que não teve uma atitude de empatia, de compaixão, de amor, né? Quando a Bíblia fala que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E esse exemplo é Jonas. Eu quero ler aqui em Jonas 4, do versículo 9 ao 11, que diz assim: Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Olha que ousado. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Então eu quero deixar esse exemplo negativo que nós não devemos seguir. Nós devemos seguir exemplos positivos, né? Devemos seguir aquilo que é bom. Então, eu queria só destacar um exemplo negativo. E eu quero terminar com a palavra do Senhor, né? Em 1 Pedro 3,8, que diz assim: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Vou repetir, gente, lindo esse versículo. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Gente, que sejamos humanos, que sejamos cheios de amor, que sejamos cheios de compaixão, que sejamos cheios de empatia. Que nós possamos a cada dia, sabe, procurar ser melhores. Hoje, ser melhor que ontem. Amanhã, ser melhor que hoje. Que nós possamos pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus para cada dia sermos melhores no relacionamento uns com os outros. Eu quero deixar aqui um abraço todo especial para todos vocês que têm me acompanhado, que têm curtido os vídeos, que têm compartilhado, que têm deixado os comentários. Eu amo cada comentário. Amo. Respondo sempre a todos. Quero deixar também um abraço para Bela e para Fernandinha, minhas alunas que pediram, né, para que eu falasse delas aqui, e eu amo de paixão. Quero deixar um outro abraço também para o canal Desenhar e Colorir. Super abraço aí, tá? Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Compartilhem esse vídeo, tá bom? Conto com vocês.